A graça e a paz do Senhor para você, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães, começando aqui uma série de estudo com vocês no livro de Apocalipse. Então, gostaria sim que você, conforme for entrando, se conectando, você vai compartilhando essa live em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vai compartilhando para que mais vidas aí possa estar também tendo a informação a qual você vai ter a partir desse momento, em nome de Jesus. Já havia dado uma explanada sobre a parte escatológica e falei sobre as 7 dispensações, que Deus colocou sobre a terra, e sobre cada dispensação ele colocou um propósito para ser cumprido, E ali, até nós chegarmos ao ponto de estarmos na 6ª dispensação, que nós estamos na graça, na dispensação da graça, indo agora a 7ª dispensação, que é o milênio, a qual ainda não estamos nele. E por isso que tem que dar uma explanada para vocês entenderem o que é Apocalipse. Apocalipse não é difícil de entendê-lo, mas você tem que, em nome de Jesus, meditar muito sobre isso, Eu estou aqui com várias pessoas, já estou com o pastor Josias, filhos lá de Mogi das Cruzes, meu pastor querido, Forte abraço para o Senhor aí, para a pastora Bianca, para seus filhos, em nome de Jesus. Já estou com Silvéria da Penha, nossa irmã Deia, já estou com o nosso irmão Jason, Já estou também aqui com a nossa irmã Terezinha Paladini, pastor? Estamos aqui com diversas pessoas aqui, o Wilson Aparecido, estamos aqui também com... Deixa eu olhar aqui, Júlio Santos, meu irmão, pastor também, Esposo da pastora. Depois o senhor manda o nome da pastora para mim, em nome de Jesus, tá bom? Eu tenho certeza que Deus hoje, ele vai falar maravilha para nós nesse estudo. Então, é um estudo didático, onde eu não vou ficar, respondendo aqui, mas depois se tiver alguma pergunta para fazer, vá lá no comentário, faça a pergunta. Creio que Deus vai revelar para a gente poder estar respondendo à altura para vocês, tá bom? É um livro, como eu disse, é um livro que não é difícil para ser estudado. Por isso que o estudo é diferente, Por isso que eu estou reservando, era para ser sempre nas quarta-feiras. Mas estou vendo que nas quarta-feiras temos agenda a ser cumprida, temos, muitos outros afazeres na quarta. Então vamos transferir sempre para as terças-feiras, tá? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos e nós vamos começar hoje o primeiro capítulo. Vamos procurar sempre estudar versículo por versículo para ter todo esse entendimento, da parte de Cristo, da parte de Deus para as nossas vidas, tá bom? Como eu já me apresentei, como já falei sobre o livro de Apocalipse, como que nós vamos fazer para estudá-lo, amados, do capítulo 1 ao capítulo 22, nós vamos estudar ele. E vamos, no meio assim, creio que você terá pergunta para fazer, mas eu quero que você se prenda também sobre todos os versículos que forem citados, porque muitas vezes eu não vou poder ficar, falando o versículo inteiro, só vou falar a referência dos versículos. Então você esteja aí com a caneta anotando, esteja aí, e faça suas anotações, tá bom? E isso aqui é para que nós cada vez mais nos enriquecemos com a palavra do Senhor e crescemos, com essa palavra maravilhosa. E você vai aprender a amar o livro de Apocalipse como eu amo. Estou apaixonado pelo livro de Apocalipse, amado. Não é só porque é a revelação, é porque todos os livros da Bíblia eu sou apaixonado e eu amo de paixão. E Apocalipse é um livro que eu estou apaixonado por ele. É por isso que eu estou estudando ele afinco, com os melhores professores que tem, E estamos aí para poder estar dando esta aula. E logo depois que eu acabar essa live, eu estarei postando ali no nosso canal do YouTube, tá?
E você que já se inscreveu, você pode estar ali depois também, fazendo comentários, fazendo perguntas. E nós, na medida do possível, vamos procurar responder todas as perguntas, dúvidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o livro de Apocalipse, como eu já disse, é um livro apaixonante. Muitos acham ele enigmático, né? Que tem muitos enigmas, mas na realidade, para mim, ele é um prazer eu estudar ele. É um prazer, né, eu poder estudar ele. E vejo ele assim como um livro extraordinário. Como extraordinário? É extraordinário para a gente poder explorar ele. Explorar ele e poder ver que tudo que está nele está acontecendo. Ou já aconteceu, ou vai acontecer ainda. Então nós temos que, né, ter essa dinâmica de ficar sempre explorando o livro de Apocalipse. Então, ele é um livro que ele revela assim para nós as coisas que aconteceram, estão acontecendo e vai acontecer ainda. Então, é 3 tempos, né, que nós temos aqui. Nós temos o passado, presente e futuro. E nós vamos tratar todos eles dentro de cada tempo, tá bom? E creio que você vai entender cada versículo onde Deus vai nos levar e nos guiar com essa palavra, tá bom? O livro foi colocado no cânon bíblico. O cânon bíblico, quando fala cânon, né? É porque a Bíblia ela é um cânon e foi formada a Bíblia. Cada livro colocado na Bíblia, são 66 livros. Apocalipse foi colocado em 397 depois de Cristo. Então, se você olhar, ele foi colocado assim, né, bem depois da morte de Cristo. Olha só, 397 depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Então, foi colocado esse livro. E esse livro de Apocalipse, se você colocar ele em tempos também, você vai começar a aprender algo com ele. Ele é a consumação de Jesus Cristo, né? Porque o Velho Testamento, se você começar a olhar, é a preparação de Jesus Cristo. Se você pega o Velho Testamento, você vai ver que é a preparação para a vinda de Jesus Cristo. E quando você chega nos Evangelhos, é a manifestação de Jesus Cristo. Quer dizer, o Velho Testamento ali preparou a vinda de Jesus Cristo. E os Evangelhos é a manifestação, João, né? Marcos, Lucas, Mateus, os Evangelhos ali é a manifestação. E quando você vai para as cartas, né? Cartas ali, as epístolas, né? Paulinas, essas epístolas, cartas que João escreveu também, o mesmo João que escreve Apocalipse, você vai ver que ali também é o que? A explanação sobre Jesus Cristo, o que é, né, Jesus Cristo. E Atos dos Apóstolos. O que é o Atos dos Apóstolos? É a propagação. Ali a igreja primitiva nasce e é a propagação de Jesus Cristo. É o testemunho, né, de Jesus Cristo ali. É onde chegou a mim, aonde chegou você. E se você olhar agora, Apocalipse, ele é a consumação. O que é a consumação? Quem verdadeiramente é Jesus Cristo? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, então, é um estudo muito importante para nós fazermos. É um estudo muito importante, por quê? Porque nós vamos nos familiarizar com ele agora, a partir de hoje, tá bom? Então, aonde e como foi escrito o Apocalipse, né? Aonde e como foi escrito o Apocalipse. Acontece que João, um dos últimos discípulos de Jesus, é o último discípulo de Jesus, apóstolo, né? Que andou com Jesus, o último que vivenciou Jesus Cristo ser assunto ao céu, o apóstolo João. Então todos os apóstolos já haviam sido ali, né, morto. Tinha sido o quê? Morto. Veja, Pedro foi, né, segundo a historicidade, biografia, a biografia dos apóstolos, você vai estudar, você vai ver que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto à espada, como está lá em Atos capítulo 12,
Então, se você olhar isso daí, você vai começar a ver que João, né? João, ele foi reservado por Deus, foi reservado e preservado por Cristo. Por que ele foi preservado? Porque ele é o apóstolo que ele chegou a colocar o rosto dele no peito de Jesus Cristo. Ele é o apóstolo a qual Jesus Cristo falava, o apóstolo amado. Né? Então, meus amados, olha só o carinho que Jesus Cristo tem por ele. Olha só o carinho que Jesus Cristo tem pela igreja que foi criada, a igreja que nasceu através disso aí. Então, se nós começarmos a olhar como que foi escrito, né? E aonde foi escrito. Olha, agora começa. Como que foi escrito? Apóstolo João, aproximadamente 95 a 100 anos depois de Cristo, ele estava num período ali, e no período que ele estava, o imperador que dominava a época ali era o Domiciano, César Domiciano. E se você olhar para essa parte da literatura todinha, você vai olhar que esse César Domiciano, ele queria ser um deus. E no que ele quer se tornar esse deus, ele reúne todos os imperadores da época e ele quer ser o Deus, e quer que todos se prostrem. Todos ali que estão ali se prostrem perante ele. E João, ele não se prostra. Aqui, os irmãos ali, os judeus, eles não se prostram. Eles não se prostram perante Domiciano. E muitos foram mortos. E João, ele não foi morto por causa daquilo que ele tem, que aquele era o último apóstolo, e para que houvesse, vamos colocar assim, uma humilhação maior, creio que na cabeça do Domiciano, vamos, né, exilar ele na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, amado, quando ele é exilado lá nessa ilha, essa ilha é uma ilha rochosa, fica a 86 quilômetros, né, na direção sudoeste, em direção a Éfeso. E nessa ilha rochosa só iam presos lá políticos, né, e bandidos de alta periculosidade. E João foi exilado para essa ilha, vamos colocar assim, já com acima de 80 anos ele tinha. Então imagina a esperança dele, imagina o vigor dele como estava. Já estou conjecturando com você. Isso é uma conjectura minha, né? Conjectura de vários pastores também. Fica imaginando só, ele pregando a palavra de Deus, ele falando, ele não se dobra perante ali o imperador, e ele vai ser o quê? Exilado nessa ilha, avançado em idade. E ali, as esperanças dele, né, creio que já começa a se esgotar. E ali, meu amado, ali foi o maior assim, vamos dizer assim, o maior engano que Deus deu no inimigo. O maior engano, assim, nessa parte aqui, humana, vamos colocar, porque quando João vai para a ilha de Patmos, o Senhor revela, porque a palavra do Senhor diz para nós, né? A palavra do Senhor diz para nós que o Senhor não deixará os seus servos e servas sem o quê? Sem que ele revela o que vai acontecer. Então, meu querido, quando João ele é translatado para lá, ou ele é exilado lá em Patmos, acontece que Jesus Cristo, né, se revela para ele. E que jeito que se revela? A revelação vem em uma visão. E que visão é essa? Um arrebatamento. Ele vai lá para o terceiro céu, amado. Ele vai lá no terceiro céu. E lá, querido, ele recebe, né, ali a maior palavra, vamos dizer assim, de revelação. Ele recebe de Jesus Cristo. E agora eu pego a minha Bíblia. E se você tiver Bíblia aí, pega a sua Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse. E nós começa agora, tá, a falar sobre o que ele recebe de revelação. Veja só em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Começa falando assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer,
e que ele, enviado por intermédio do anjo, notificou a seu servo João. Jesus Cristo, amado, recebe de Deus a revelação. E Jesus Cristo revela para o anjo revelar para João. Veja só a diferença que já começa aqui. Antes, João, ele chegou a encostar o rosto dele no peito de Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo está num alto, né? Um alto, vamos dizer assim, grau, que João, ele tem que receber essa mensagem do anjo. Olha só para vocês verem. Então, se você olhar a palavra do Senhor aqui, você já começa a ver Jesus Cristo como ele verdadeiramente é. Ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. Olha só para vocês verem. Olha só para vocês, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. Quem falou com João foi o anjo, porque Jesus revelou para o anjo. Olha só para vocês verem. Então, muitas vezes, quando você vai estudar, você já pega essa parte aqui como se é o próprio Jesus Cristo que está falando, né? Está falando com João. Não é. Jesus Cristo recebe de Deus, né? Passa para o anjo, e o anjo fala com João. Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Aqui no versículo 2, você começa a ver algo que é o quê? A testemunha. O que é testemunha? Jesus Cristo é uma testemunha. Assim, ó, o que é aqui você olhando, ó? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Jesus Cristo estava falando assim, ó, João andou comigo na terra. Ele testemunhou tudo que eu fui e fiz. Ele testemunhou o assunto ao céu. Ele testemunhou. É uma testemunha ele. Por isso que João está lá. Olha só para vocês verem. Para escrever para nós tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, havia acontecido e o que irá acontecer. Olha só para vocês verem quantas coisas, para vocês entenderem o que é a palavra do Senhor. Aí você vai assim para o versículo 3, fala assim, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, né? Ou coisas que está escrita nelas, pois o tempo está próximo. Aqui que eu quero me prender com você é na palavra o quê? Bem-aventurado. Aqui dentro do livro de Apocalipse, por isso que eu falei para você pegar uma caneta, tá bom? Pega uma caneta, anote, que é bom para você. É bom para você ir se familiarizando aí com a palavra do Senhor. Aqui existe 7 aventuranças, né? 7 bem-aventuranças pronunciada nesse livro de Apocalipse. E uma das primeiras, que é a primeira, que está no livro de Apocalipse, é essa daqui, que está aqui em Apocalipse 1:3, que é bem-aventurado. Aquele, ó, bem-aventurado, aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nela escrita está, pois o tempo está próximo. Não é só você ler, é você ler, guardar e também, né, colocar em prática. É aqui que você entra nessa parte. E as 7 bem-aventuranças, que essa daqui é a primeira, a outra está no capítulo 14,
capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13. Está no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15. Está no capítulo 19, versículo 9. Está no capítulo 20, versículo 6. Está no capítulo 22, versículo 7. E também no capítulo 22, versículo 14. Então, se você pegar uma caneta e anotar, depois você vai ver que tem 7 bem-aventuranças aí. Que é as 7 bem, né? Aqui, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado. São 7 bem-aventuranças. Então, se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver que ela vai se, né, completando aqui para você. E para você ter uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 3, tudo já se cumpriu. E se você olhar o capítulo 4, você vai ver que o capítulo 4 e o capítulo 5, que é uma sequência ali, é algo assim que João, quando chegou e olhou no céu, ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus no capítulo 5, diante do trono, e ele viu 7 espíritos. Só que aí, amado, é um outro estudo que nós vamos fazer já quando chegar nesses capítulos. Mas é para você ter uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 3, tudo já se cumpriu. Então nós temos aí uma margem de muitos outros capítulos, né? Que é para se cumprir ainda. O capítulo 4, capítulo 5 são ali parte escatológica, capítulo 4, capítulo 5, que João lá, né, colocado vários tronos, e ele olha, não vê, né, ninguém que é capaz de abrir os 7 selos, e no capítulo 5 ele já olha, já vê que o ancião fala com ele, e o ancião falando que o Cordeiro de Deus, né, o leão da tribo de Judá, ele venceu e é capaz de ali fazer com que romper os 7 selos, né, daquele livro. Mas voltando aqui de novo, voltando no capítulo 1, versículo 4, nós vamos voltar para esse capítulo aqui, falando sobre João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós, outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Queridos, 7 espíritos que se acham diante do seu trono, né? Olha só, João é a parte do que é para ele falar agora, é para ele falar das 7 igrejas da Ásia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, né? Tem capítulos aí que é só sobre ela. Qual que é as igrejas, pastor? As igrejas que estão aonde? As igrejas que estão aonde? Na Ásia. E quais são as igrejas? São as igrejas de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. E tem também a Filadélfia. Então, meus amados, são 7 igrejas depois para nós estudarmos. Mas aqui nós temos que aprender o quê? Algo aqui, ó. Graça e a paz a vós outros da parte daquele que é Jesus Cristo. Ele é, ó, aquele que era, ó, era. Ele já é desde a fundação dos tempos, Jesus Cristo. Ó, e o que há de vir. Capítulo, né? Aonde Jesus Cristo há de vir. Há de vir para quê? Espiritualmente arrebatar a igreja e depois, na segunda vinda dele mesmo, física, que todos os olhos verão, até aqueles que os transpassaram, daqui a pouco nós vamos chegar nesse versículo, até aqueles que os transpassaram verão. Então, meu querido, é aqui que ele há de vir ainda, tá bom? Então ele era e ele é e há de vir. Olha só para vocês verem. Que outra coisa, o Espírito aqui, ó, fala sobre os 7 espíritos, ó. Adivinha, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Aqui João está olhando para o Espírito Santo. Espírito Santo. Olha só para você ver. Espírito Santo, ele tem 7, vamos colocar facetas, né? Como diz um pastor. 7 facetas. E quais são as 7 facetas? Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Então, se você for lá em Isaías capítulo 11, versículo 2,
você verá que ali o Espírito Santo, ele tem quantas? 7 facetas. Que são 7 facetas? É o Espírito que... O Espírito Santo, ele tem esses sete, vamos colocar assim, 7 facetas. Vamos colocar sabedoria, né? Conhecimento. E você indo lá e encontrando lá em Isaías capítulo 11, deixa eu pegar outra Bíblia, 11 versículo 2, pega a sua Bíblia, amado. Por isso que eu falei Bíblia, né, pastor Isaías, ou Josias, o senhor gosta de Bíblia? Capítulo 11 de Isaías, versículo 2, 11, 2, vamos lá, para vocês verem o que está ali. Eu sabia tudo a decor, até agora à tarde, mas estudei tanto que a minha cabeça, meu querido, olha só para vocês verem. Ó, capítulo 11, versículo 2. Espírito do Senhor é o primeiro. Olha lá, o Espírito Santo, ele se separa em 7 aqui, ó. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só, são 7 facetas do Espírito Santo de Deus. Esse aqui, quando fala assim, ó, 7 Espírito, isso aqui é o Espírito Santo de Deus, né? Que João vê, e ele ainda não está aqui sobre a terra, que é o capítulo 4, quando João olha lá dentro e vê de novo lá a mesma visão que Jesus estava sendo assunto ao céu, e no capítulo 5, João já vê Jesus dentro do céu, lá do lado do trono. Então, o Espírito Santo já foi mandado para a terra. Isso aqui, João está assim, 90, vamos colocar, 95 a 100, que foi escrito, ele está aqui nessa base aqui, vamos colocar aqui, ele tinha mais ou menos... Jesus Cristo tinha 33 anos quando subiu, agora analise comigo isso aí, ó, né? No ano 37, vamos colocar, porque 4 anos depois você pega, do ano 37, no ano 95, Jesus subiu no ano 37, vamos supor assim, no ano, né, ali, 37, ele sobe, assunto ao céu, e no ano 95, João não vê ele lá, e quando João vira o rosto no capítulo 5, João já vê ele no trono. Olha só para vocês verem, aqui é essa visão aqui que está sendo dada para vocês em nome de Jesus, amém? Versículo 5, a palavra do Senhor está falando aqui sobre, né, para nós o que? No versículo 5, fala assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só, Jesus Cristo está se apresentando a ele, falando que ele é o quê? Ele é o quê? Fiel testemunha, primogênito dos mortos. Jesus Cristo, de todos os reis que existem na terra, de todos que já passaram sobre a terra. Vamos lembrar aí, ó, Salomão, Davi, vamos lembrando aí os reis, sabe? Para vocês verem. Jesus Cristo é o primogênito na ressurreição. Então ele é aqui, ó, dos mortos, primogênito dos mortos. Vejam só, quando Jesus morre, que ele vai lá, né, vence a morte, vamos colocar assim. Por que ele vence a morte? Muitos pastores pregam sobre, ele vai lá, toma a chave da morte, né, briga com Satanás. Eu já vi pastores pregando, até falando sobre isso. Não tem isso, amado. Sabe o que acontece aqui? A morte, ela perde a autoridade sobre morte que ela tem. Satanás, ele perde essa autoridade. Sabe quando? Quando ele mata Jesus Cristo. Jesus Cristo inocente. A morte não tem autoridade para matar um inocente, como era na parte ali de Jesus Cristo. E ali sim, Jesus, né, quebra o grilhão da morte e pega a chave da morte e do Hades, e ali ele pega o seio de Abraão e transporta até o terceiro céu. Ali
agora o paraíso, né? Então, se você começar a olhar para esse versículo, você vai ver que ele está falando isso, soberano dos reis da terra. Então, olha só quantas coisas você vê dentro desse versículo 5, né? Versículo onde você tem que começar a meditar mais sobre isso, começar a ver mais sobre, né, essa palavra. Ele é o primogênito. O que é primogênito? Não somente primogênito porque nasceu o primeiro, não. É primogênito também na morte, ali na ressurreição. Ele é primogênito dos mortos. Ninguém além dele, até agora, nesse momento, né, teve essa ressurreição, só ele. E por isso que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Aí vai descendo no versículo 6, fala: e nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que quer dizer isso? Quando Jesus, ele vence ali, né, o grilhão da morte, quando ele vence Satanás nessa parte ali, nós também temos a chance de sermos aqui, ó, olha só para você ver, ser libertos dessa escravidão da morte, dessa escravidão do pecado. Nós temos, né, aqui o reino da graça ao nosso favor. Então, quando você olha para o versículo 6, ele está falando sobre isso. Constituiu, ó, nos constituiu reino. Nós somos agora, assim, filhos de Deus. Nós somos, né, não somente sacerdotes, como está aqui, mas nós também somos príncipes. Se nós começarmos a olhar com essa forma que está o versículo 6 para nós, tá bom? Ó, do seu Deus, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, versículo 7. Olha o versículo 7 para vocês verem. O versículo 7 fala que eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Olha só para vocês verem. Ó. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos transpassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui está uma parte que eu quero parar um pouquinho e analisar com você. Existe, vamos colocar 4 tipos de pensamento, 4 tipos de escola: preterista, historicista, né? a parte idealista, e também que é a parte que eu estou, que é a futurista. A preterista só, né, que tudo já aconteceu. A parte de Apocalipse, né, já aconteceu. Então é uma escola que não vai dar certo para nós entendermos, porque não vai ali, a Bíblia não vai, nunca ali vai bater com a Bíblia aquilo que eles colocarem, que são os preteristas. Passado, já aconteceu. Não, ainda há muitas coisas para acontecer. Ali, historicista. As coisas vêm se encaminhando, né, no sentido da história, tudo. Então vem se acontecendo. Isso aqui, né, é algo que você pode analisar e começar a pensar. Não é esta linha também que é a certa, porque não vai dar ali certo com a palavra de Deus. A idealista, né, aí eles vão se moldar segundo aquilo que eles, né, acham mais certo. Então, aqui você começa a ver também que não vai dar certo com aquilo com que diz a Bíblia. Agora, a futurista é a parte aqui, ó, que esse versículo aqui vai ser na segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda, tá? Que tem as escolas aí que acham que a igreja vai passar pela tribulação. E eu sou da escola que a igreja não passará pela tribulação.
Então, eu sou pré-tribulação, mid-tribulação e pós-tribulação. Esse versículo, eles querem sustentar, né, a escola da pós-tribulação. Quer dizer que a igreja vai passar pela tribulação. Mas a forma que nós vamos estudando aqui, vocês irão ver que a igreja não passará pela tribulação, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos dá esse sustento dentro daqui do próprio entendimento de cada versículo onde o Senhor nos mandar ir, nos direcionar para ir. Agora olha só para vocês verem, eu já expliquei as 4, né, classes e já expliquei os 4, vamos dizer aqui, pessoas que estudam 3 tipos também de, né, tem os pré-tribulação, pós-tribulação e mid-tribulação. O que significa isso tudo, pastor? Expliquei agora do pós, que é esse versículo. Todo mundo acha que a igreja vai passar pela tribulação para depois Jesus Cristo, nesse versículo, não vai. Depois nós vamos explicar certinho aonde vai estar o versículo que a igreja não passará por essa, né, tribulação. Amém? Que é a tribulação do milênio. É a parte do milênio que nós vamos estudar também. Mid-tribulação, a igreja passará por 3 anos e meio. A terra vai passar por 7 anos aqui, por um governo do anticristo. E quando o anticristo se revelar, né, realmente, com 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. Não tem possibilidade para isso também, não tem sustentação para isso, tá bom? Então, por isso que nós somos da linha, eu sou da linha, né, qual que é? Pré-tribulação. A igreja não enfrentará o anticristo. Você que é da igreja aí, ouça bem essa palavra, tá bom? A igreja não enfrentará o anticristo. Que jeito, pastor, não enfrentará? Amado, Deus ama você. E você, se você se manter fiel a Deus, né? Quando você, estudando a palavra, você vai ver que Paulo ele escreve para nós, em partes de revelação da palavra, que a igreja será arrebatada num abrir e piscar de olho, né? E você verá que a igreja estará junto com Jesus Cristo, e depois você verá que na segunda vinda de Cristo, que é essa vinda aqui do versículo 7, a igreja vai vir junto com Jesus Cristo. Então é algo de você estudar a palavra do Senhor e não ficar aí, né, indo por ideias, por cabeças, por falas que estão por aí. Amém? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Eu sou a primeira letra do alfabeto grego e também a última letra. Quer dizer, eu sou do princípio. No princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ele era Deus. Olha só para vocês verem. Amém? Então, se você olhar aqui, ele está falando, eu sou aquele lá que no princípio, olha só, eu sou o quê? Eu sou Deus. Olha só. Aqui é isso que a palavra está querendo nos dizer. Olha só, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, todo-poderoso. Olha só, que maravilha. Ele está falando assim para João, ó, foi eu que fiz tudo, criei todo esse propósito para você estar aqui, para poder escrever aqui, ó, essa revelação para a igreja, para a revelação para aqueles que estudam a palavra, meditam na palavra, né? Aqueles que vão ali e persevera. Olha, e no versículo 9 ele fala assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Queridos, é aqui que nós entramos de novo.
João, ele estava ali por causa da palavra de Deus. Ele estava naquela situação ali por causa da palavra de Deus. E hoje, quantas vidas aí, né? Será que iriam até essa consequência aqui? Ou ir até assim a essa consequência de ser exilado? Muitas vidas ali foram mortas por causa da palavra de Deus. É aqui que nós estamos vivendo a graça, mas uma graça que foi, né, pago um preço muito alto. O sangue do nosso Jesus Cristo e o sangue de todos esses apóstolos, todos estes mártires de igreja. Ali esse Domiciano, tinha vez que ele fazia esses eventos como é feito hoje, carnaval, essas coisas assim, mas ali era para, né, humilhar os cristãos, aqueles que falavam de Jesus Cristo. E eles não voltavam a fé deles. A fé deles era em Jesus Cristo, a única salvação, o único Salvador. E ali muitos foram mortos em arena. E ali famílias inteiras, né, eram ali mortas em momentos de festas. Vejam só para vocês verem. E João fala, eu, João, irmão vosso, é nosso irmão. Nós somos, né, de uma igreja. E essa igreja é Cristo. A cabeça dessa igreja é Cristo. E nós fazemos parte desse membro, desse corpo. Então João, ele é o nosso irmão. Olha só para vocês verem. Vosso companheiro na tribulação. Você pensa que está passando tribulação. Tribulação era isso aqui. Tribulação era essa parte aqui. Olha só, aí vai indo, ó. No reino e na perseverança em Jesus Cristo. No reino de Deus e na perseverança em Jesus Cristo. Ele não tinha, assim, né, visão de dias melhores. E Jesus Cristo, ali, leva ele até o terceiro céu e começa a mostrar como que ele iria derrotar Satanás. Olha só, para vocês verem. Aí continua aqui, ó, para vocês acharem, né, assim. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Perdão. E ouvi por detrás de mim grande voz, como trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Queridos, aqui Jesus Cristo, ele se apresenta com a voz como voz de trombeta. Muitas vezes você ouve, né, pastores pregando sobre, né, a trombeta tocar, sobre a trombeta tocar, né? Você ouvir a trombeta, essa voz aqui, ó. Essa voz aqui, Jesus Cristo já se apresentou de várias formas. Veja, Deus se apresentava no Velho Testamento para Moisés, lá quando ele fazia, era voz como trovões. Aqui Jesus Cristo já está dando um clarim de trombetas. Olha só para vocês verem. 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. O que é as 7 igrejas? As 7 igrejas representam não somente aquele período ali. O período ali era um período, né, de a igreja ser perseguida mesmo. A igreja tinha que manter aquela esperança ali. Mas essas igrejas representam todas as igrejas no período daquela época até na época que vai vir um arrebatamento. É a representação da igreja. Então, cada igreja aqui representa, né, daquela época até o arrebatamento. Olha só para vocês verem. Então, a próxima aula que nós vamos ter, nós vamos começar a escrever,
estudar sobre as igrejas. E você verá que é desde aquela época até o arrebatamento da igreja. Então ela está servindo para nós hoje. O que João viu e o que João escreveu para essas 7 igrejas serve para cada um de nós ainda hoje. Porque você é igreja. Né? Ali aonde você aceitou Jesus Cristo é o templo. E você é a igreja. Cada um de vocês agora é igreja. Preste bem atenção. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Agora, queridos, vamos parar aqui nesse versículo aqui e dar uma analisada nele para vocês verem. Ele viu 7 o quê? Candeeiros de ouro. 7 candeeiros. O que significa 7 candeeiros? Olha lá, no meio da igreja, no centro, no meio da igreja. Ele está na igreja com a igreja. No meio, quem está? Jesus Cristo. 7 candeeiros significa igreja. Igreja, olha só para vocês verem. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. São 6, né? 6, aqui ó, vamos colocar assim, 6 mais pequena, tochas mais pequena, e a do meio, uma tocha mais alta. Se Jesus Cristo não estiver no meio da igreja, não acontece arrebatamento, não acontece ali, né, milagres extraordinários. Olha só para vocês verem. Ó, voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. São 7 igrejas, mas, olha só, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, que era como Jesus se apresentava. Ele é Filho do Homem. Lucas, né, escrevia sobre a forma humana dele. Daniel também escreveu, lá em Daniel 3, 23 a 27. Olha só para vocês verem. Daniel 7, versículo 13. E se vocês forem pegar o que eu estou falando para vocês, olha lá, ele está na igreja, com a igreja, está em Mateus 28, versículo, né? Mateus 18, versículo 20. Semelhante ao Filho do Homem. Mateus 18, versículo 20. Aí você vai para o versículo 14 e fala sobre a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã ou a alva, né? A alva lã, que é brancos, que não é questão do que? De idade. Muitos pastores vão falar sobre idade aqui. Não, é sobre pureza. É sobre pureza. Como neve, os olhos como chamas de fogo. O que quer dizer os olhos como a chama de fogo? É a onisciência, né? Ali a justiça é plena. As vestes dele, começa desde as vestes, ó. Começa lá, no meio do candeeiro, né? Olha lá, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça com cabelos, né, brancos, e eram brancos como alva lã, como neve. E o que mais? Os olhos como chama de fogo. Significa o quê? Significa que ele é onisciente. E outra coisa, a justiça dele é uma justiça que não tem como nada passar ali. Não tem como, porque a onisciência, o olho dele, nada escapa do olhar dele. Então as pessoas muitas vezes, né, pensam que estão escondendo algo de Jesus Cristo, algo de... Não está, porque a onisciência dele, ele consegue ver onde ninguém mais consegue ver. Ele consegue, porque os olhos deles é como de chama de fogo, né? Isso aí é referência sobre o quê? Sobre a onisciência. Mateus
capítulo 10, versículo 26, fala um pouco sobre isso. Marcos, capítulo 4, versículo 22 e Salmo 139. Se você estudar Salmo 139, você vai aprender algo interessante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ó, sabe do meu deitar, do meu levantar. Então, é a onisciência de Deus ali. Ó, e também o versículo 15. No versículo 15 aí começa algo interessante também. Os pés semelhante ao bronze polido, com o que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Quer dizer que os pés dele, né, era semelhante a um bronze polido. E naquela época lá, o João não tinha, né, essa habilidade para saber o que era bronze, Não, ele não tinha. Mas é futuro. E aí na parte futura a parte, porque Deus ele é atemporal e Jesus Cristo é atemporal, ele colocou João na parte atemporal, ele já colocou lá no futuro, onde João já sabia o que estava acontecendo e o que era o produto. Olha só para vocês verem. Aí, meu querido, você começa a olhar Jesus Cristo já com outra voz aqui, ó. Como? Com voz de muitas águas. Olha, ele apresentou como voz de trombeta e agora a voz com muitas águas. Então as vozes aqui também têm significado. Lá a voz de trombeta vai ser a voz que vai, né? Eu creio que é a voz que muitos falam que é o anjo que vai vir com um clarim, com a trombeta tocando. Não vai ser assim. Talvez, né, as pessoas estão tirando umas suposições que não é bíblica. E na minha parte, que eu creio e estou, né, aqui dentro desse versículo, é quando ele fala com João com a voz do quê? De trombeta. E aí você vai começar e analisar toda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Aí você olhando aqui, você vai ver que tinha nas mãos, na mão direita, 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tinha na mão o quê? Na mão direita, que é a mão aqui de honra. A mão, né, de honra. Na mão direita. Tudo está sob o controle dele. 7, o quê? 7 estrelas, que significa igrejas. Então, se você olhar de novo, aqui, ó, vai ser igreja. Por que, pastor, igreja? Olha só, simbolização, 7 estrelas, são 7 anjos das igrejas. Aí se você começar a olhar, 7, o quê? 7 igrejas, os anjos da igreja, os pastores da igreja, estão sobre a mão de Jesus Cristo. E aqueles que não se encaixam nas mãos de Jesus Cristo, acontece que está em João capítulo 15. Olha só para vocês verem, João capítulo 15, aí não se encaixa. Porque as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, que são igrejas, se você olhar. Olha para você ver. Da boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e é a poderosa palavra de Deus, que está onde? Hebreus capítulo 4, versículo 12. É uma espada de 2 gumes, né? E aqui ele já está falando que ele é a espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4, 12, Efésios 6, 17, Isaías 49, versículo 1, né? Então, se você começar a estudar e você começar a ver palavras difíceis agora, veja só o que vocês vão ver agora, a partir de agora. Aonde? A espada de 2 gumes era usada tanto para o ataque como para a defesa. A palavra de Deus, amado, quando você está sendo atacado, você pode se defender com ela. E João aqui, ele estava sendo atacado, ele se defendeu com a palavra de Deus. Versículo 17 diz: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora ele já largou
a palavra grega lá para trás. Lá ele se apresentou como o alfa e o ômega. Agora ele é o primeiro e o último. Olha só para vocês verem. Aqui ele já deu um novo ânimo mais para João. Porque João, quando ele olha todas as partes e vai descendo assim, falando sobre Jesus Cristo, ele olha o cabelo, ele olha a roupa, ele olha o olho, ele olha a boca, ele olha o peito, e a hora que ele chega nos pés, ele cai como morto. Foi como Daniel. Daniel também foi como morto. Caiu como morto. Aí, querido, João ele descreve ali todas as qualidades. Quem também caiu como morto, pastor? Ele não caiu, A palavra do Senhor fala que ele caiu do cavalo. E quem foi? Paulo. Paulo caiu também aos pés de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Jesus, a quem você tanto persegue. Olha só para vocês verem. Então, queridos, em nome de Jesus, você vai estudar a partir de hoje. Caiu por terra, perdendo todas as suas forças físicas diante do temor da glória do Senhor. Daniel, ele estava no jejum dele, e depois, ele teve a grande revelação também, ele cai também. Olha só, Daniel capítulo 10, versículo 4 a 9. E Isaías também, capítulo 6, do 1 ao 5. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Quem lembra dessa mensagem? Você tem que estudar mais a palavra e você vai compreender que Deus está falando com você. E outra coisa, a partir do momento que ele cai como morto, ali a palavra está falando sobre o quê? Ali está falando sobre as forças, As forças se acabaram. Ali Jesus Cristo coloca a mão direita, a mão direita. Quer dizer o quê? Um conforto. Quer dizer o quê? Uma proteção. Ei, não temas. Não temas. Olha só para vocês verem. Versículo 7. Não temas. Sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos. Olha só para vocês verem. Falou, João, eu sou aquele, olha só, aquele, que vive. Aquele que você colocou a sua cabeça no meu peito. Eu sou aquele. Eu sou aquele que fui morto. Eu sou aquele. Eu sou lá aquele. Mas eis que estou vivo. E eu preciso que você vai lá e fala para aqueles irmãos da igreja que eu estou vivo. Eu estou vivo. Olha só para você ver. Olha lá. Aí ele vai lá. Pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia. Olha só. A morte aqui, A morte. Jesus tem a chave da morte. É como eu estava explicando. Satanás perdeu o grilhão lá, perdeu ali a chave da morte, quando ele matou Jesus Cristo. Um inocente. Ele não poderia ter matado, mas ele matou, perdeu. Quando ele achou que estava ganhando, ele perdeu. E Jesus nos libertou desse grilhão, libertou nós dessa morte. A graça começou a reinar e nós estamos vivendo na graça. Ali é onde eu falei que ele desceu, ele pregou os espíritos em prisões, está lá em Pedro escreve sobre espírito em prisões, e lá ele fala que venceu e mostrou a vitória para os espíritos em prisão, e pega a chave da morte, a chave da morte, chave do inferno, e fala, o seio de Abraão já não fica mais aqui, e sobe até o terceiro céu, o paraíso foi inaugurado ali. Olha só para vocês verem. Aí no versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são,
e as que hão de acontecer depois destas. Por isso que eu estou falando que o livro de Apocalipse é futurista. As coisas que vistes, as que estão ali, ó, vendo, as coisas que são, olhou, você está vendo tudo. Olha o capítulo 4, você viu lá? Capítulo 4 e tal. Você escreve tudo. Vai escrevendo, olha só. Ó, ele fala assim, e as que hão de acontecer, que é a partir do capítulo 6 em diante. Hão de acontecer. Ainda não está acontecendo. Aí fala assim ainda, ó. Depois destas, hão de acontecer depois destas. Aí ele fala assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos, 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele está dando toda ali a visão do que é os 7, né? Olha lá, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são... O que são os 7 candeeiros? São anjos. O que são as 7 estrelas? 7 igrejas. E os 7 candeeiros são 7 igrejas também. E por isso que eu falo, 7 candeeiros são o que também? Igrejas também. Então, meu amado, Apocalipse começou a ser desvendado para nós. Apocalipse começou a ser desvendado. Terça-feira que vem nós vamos estudar o capítulo 2. Capítulo 2, Deus vai falar conosco tremendamente. Sabe por quê? Porque Deus há de revelar para nós. Porque a palavra do Senhor, ela não deixa os servos dele ser o quê? De maneira nenhuma ali sem ser revelado para eles. Nada do que vai acontecer, vai acontecer sem ser revelado. Tudo vai se revelar. Por isso, aqueles gafanhotos que estavam não sei aonde, não é aqueles gafanhotos do Apocalipse. Não é. Porque o gafanhoto do Apocalipse, ele não vai atacar. Não é plantação. Os gafanhotos lá que está em Apocalipse, ali é demônios, e ele vai atacar seres humanos. E a morte, ela vai ali, aqui a morte física, ela vai ficar de férias 150 dias. Então, até nós chegarmos lá, nós vamos ter muito o que aprender em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar esse momento? Em nome de Jesus, e falar, com Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar ao seu segredo aos seus servos e os profetas. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, esse versículo. Então você esteja aí anotando, tá bom? Está em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar ao seu servo, ou o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amém? Feche teu olho em nome de Jesus e vamos orar. Terminando esse estudo aqui maravilhoso da parte do Senhor. Creio que foi bastante produtivo, porque Deus, revelou muitas coisas que muitas pessoas não sabiam, e Deus pôde estar aqui nos ensinando em nome de Jesus. Amém? Feche teu olho. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor colocou para estudar essa palavra em Apocalipse. E eu peço para o Senhor, Pai, já preparar o capítulo 2 para nós, para que nós, Senhor, venhamos aqui e possamos, Pai, ensinar a igreja de Jesus Cristo aqui na terra a palavra verdadeira, a palavra rema, aquela palavra revelada do Senhor, em nome de Jesus.
Eu agradeço por cada vida e também já quero orar, Pai, por aqueles que pediram oração. Eu vi que teve pessoas aqui pedindo oração pela família. Então que o Senhor esteja, Pai, já alcançando essas vidas, alcançando essas famílias, abençoando, tirando ali, Senhor, todo o empecilho, toda a dificuldade que houver, em nome de Jesus. Porque do Senhor é a glória, do Senhor é o reino, do Senhor é a majestade e do Senhor é o poder. Nós rendemos graças a Ti e sabemos que o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas, porque é o Senhor que nos fortalece, em nome de Jesus. Amém? Aonde você estiver, saiba que, olha, Jesus Cristo, Ele faz assim, né, algo incrível com as nossas vidas. Então, saiba aí que Deus está abençoando você. Irmã Deia, obrigado, mas não é destrutivo, né? É produtivo, né? Tá bom? Paz do Senhor, irmã Deia, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus, abençoe a sua família, abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém? Tô vendo que escreveu errado, é instrutivo, né? Nem produtivo, né? Amém. Que Deus abençoe, tá bom? Forte abraço para vocês todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, tá bom? Creio que Deus ele vai já nos dar o capítulo 2 para nós estarmos aí já falando aí, né, da parte do Senhor para vocês, em nome de Jesus. Esse livro que é um livro, não é enigmático. Para mim é prazeroso estudar Apocalipse em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Graça e paz. Fiquem com a bênção desse Deus maravilhoso.